Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar com o teorema de Stevens, tá? Eu preciso que vocês anotem, passem para o caderno, todo esse resuminho que eu passei para vocês, junto com os exercícios para o caderno, e acompanhem a leitura comigo. Vou relembrar o teorema com vocês e eu vou fazer alguns exercícios, tá bom? Então vamos lá. Teorema de Stevens. Relembrando o teorema de Stevens, que propõe que todos os pontos de uma mesma profundidade em um fluido homogêneo. O que significa um fluido homogêneo? Que ele tem todo fluido, todo líquido que está ali, ele possui a mesma densidade, tá? Estão submetidos a uma mesma pressão. Gente, presta atenção. Vou ler de novo. Propõe que todos os pontos de uma mesma profundidade, em um fluido homogêneo que possui a mesma densidade. Isso é um fluido homogêneo. Todo fluido, não importa a posição, a localização dentro desse fluido vai ter a mesma densidade. Estão submetidos a uma mesma pressão. Agora nós vamos treinar isso, um pouquinho da teoria nos exercícios, tá? Primeiro exercício. A respeito da lei de Stevens, marque o que for correto. Gente, a alternativa correta é a C, tá? Antes de acompanhar esse vídeo, tá? Com a correção, eu espero que vocês anotem tudo no caderno e tentem fazer sozinhos, tá? Eu passo aqui o gabarito para vocês para ficar uma coisa mais fácil para vocês entenderem. Só que tentem fazer sozinhos antes, aí vocês voltam o filminho aí acompanha a correção e vê se bateu ou não bateu, tá? Então, primeiro exercício. A lei de Stevens, marque o que for correto. A. Determina a pressão exercida somente por líquidos? Sim, é por líquidos. Até aí essa aí tá bem certa. B. Depende da densidade do recipiente, altura da coluna e aceleração da gravidade? Também. Determina a pressão exercida por um fluido. Pronto, gente. A correta, a mais correta. Se você pode resumir bem o teorema de Stevens, determina a pressão exercida por um fluido. Tanto que a fórmula, aquela que nós já vimos em sala de aula, já foi passado direitinho para vocês, a pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Então, a lei de Stevens vem para calcular o quê? A pressão exercida por um fluido. A alternativa correta é a C, tá? 2. A imagem abaixo mostra 3 recipientes com volumes diferentes, contendo o mesmo nível. Então, a imagem abaixo mostra 3 recipientes, cada um com volume, mas que o nível, se vocês acompanharem aí, o nível da água nos 3 recipientes é a mesma, o nível. Conhecemos a lei de Stevens. Marque a alternativa correta. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes depende do volume de cada um? Não. O recipiente que possuir maior volume terá maior a pressão hidrostática em qualquer ponto do líquido? Também não. A pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes é a mesma? Sim. Por que a pressão exercida pelo líquido nos 3 recipientes é a mesma? Porque a altura ali, ó, o nível, onde está o nível da água, aqui, ó, nos 3 é a mesma. Tá? Então, eu poderia ter qualquer tipo aqui de recipiente. Podia ter um mais achatadinho aqui em cima, um mais largo, mais água, menos água, não importa. O nível sendo o mesmo, a pressão será a mesma, tá? Então, a alternativa correta é a pressão exercida pelo líquido no fundo dos 3 recipientes é a mesma, porque a altura onde está o nível dos 3 recipientes é a mesma. 3. Um garoto toma refrigerante utilizando um canudinho. Podemos afirmar corretamente que ao puxar o ar pela boca, o menino reduz a pressão, aumenta a pressão fora do canudinho, reduz pressão fora do canudinho, reduz a aceleração da gravidade dentro do canudinho. Gente,
de todas as alternativas aí, a correta é a A. Quem exerce pressão? Não é o ar, tá? Então, quando eu sugo ali o ar que está dentro do canudinho, eu reduzo a pressão dentro do canudo. Mas por que eu reduzo a pressão dentro do canudo? Porque eu tiro o ar dali. Sem ar não tem pressão. Quem exerce pressão sobre todos os corpos? Não é o ar. Tá bom? 4. Exercício 4, página 26. Vou ler o exercício com vocês, tá bom? Esse exercício é da apostila. Já está com o resultado aí. Mas eu achei ele muito, muito pertinente. Agora, ele é simples e é importante, tá? Abrange bem o que a gente precisa aprender bem sobre a lei de Stevens. Eu vou ler para vocês. Acompanhem a leitura comigo, tá? Peguem a apostila, se organizem quando vão assistir os vídeos, tá? Em 1644, Torricelli, um cientista italiano, determinou a pressão atmosférica pela primeira vez. Utilizou um tubo de vidro de 1 metro de comprimento, fechando uma das extremidades, contendo mercúrio. Tapou a extremidade aberta com o polegar e mergulhou o tubo numa vasilha que também continha mercúrio. Esse experimento eu falei para vocês direitinho em sala de aula, tá? Tá anotadinho. Então voltem o conteúdo, peguem o caderno, volta e releiam essa parte, tá? Torricelli verificou que o mercúrio se equilibrou no tubo a altura de 760 milímetros em relação à superfície do líquido livre na vasilha. O que isso significa, gente? Isso significa que ao nível do mar, a pressão de 1 atm, que é a pressão que o ar atmosférico exerce, o líquido, o mercúrio que estava dentro do tubo, ele desceu até 760 mmHg. Por quê? Porque a pressão que o ar exerceu fez com que esse líquido conseguisse descer só esse tanto, ok? E ele pressionou, ele fez uma pressão em cima da vasilha com outro líquido. E dentro do tubo só sai aquilo que o ar permitiu. Então aquela pressão ali, eu posso dizer que aquela pressão existe uma pressão de 760 mmHg. Ah, Vanessa, mas e se não tivesse ao nível do mar? Seria outro resultado, porque a pressão muda, ok? A pressão ao nível do mar é muito maior do que a pressão no alto da montanha, ok? A pressão vai ser menor. Ao nível do mar, a pressão é maior. Mais para cima, quando a altitude é maior, a pressão muda, tá? B. Calcule a pressão atmosférica em Pascal. Gente, para calcular a pressão atmosférica, qual é a função do lei de Stevens? Lá, voltando no primeiro exercício. Lei de Stevens, vou ler de novo para vocês. Determina a pressão exercida por um fluido. Bom, então, se eu tenho que calcular a pressão, qual é a fórmula que eu vou usar? Vocês vão usar aquela fórmula. P é igual, PATM é igual, PATM é igual a densidade vezes gravidade vezes altura, tá bom? E vão substituir os valores. O exercício já passou para vocês o valor da densidade, o valor da altura. Agora vamos substituir, gente. Como vai ficar? Pressão atmosférica é igual a 3.600 metros cúbicos vezes 9,8 vezes 0,76, tá bom? Multiplico todos os valores, aí vocês vão pegar a calculadora, multiplicar esse por esse, vão chegar a um resultado de 101.292,8. 101.292, ok? Tá, mas eu não quero assim. O exercício tem que ser passado em notação científica. Então, eu vou passar minha vírgula. Vou andar com a minha vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 1,103 vezes 10 elevado à quinta. Por que a quinta? Porque eu andei 5 casinhas com a vírgula. Ai, Vanessa, e por que 3 aqui? Porque eu arredondei. Em vez de ficar esse 292 aqui, eu já passei para 3, tá? Arredondei. Vezes 10 elevado à quinta. Quinta porque eu andei 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 newtons por metros
quadrados, ou 1,03 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Ok? Segundo ano. Aqui. Voltem o filme e façam quantas vezes for necessário, por favor, tá? Tentem fazer os exercícios da apostila. O exercício 6, da página 26 também, é muito legal. Tentem, por favor. É a aplicaçãozinha de fórmula também, tá? O exercício 12 da mesma página. Que a semana que vem, no nosso próximo vídeo, eu faço a correção desses e a gente já entra em vasos comunicantes, tá bom? Beijo!